a homogeneidade que existia antes. Antes, uma negociação entre Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão tinha uma certa facilidade, né? Porque são países de risco soberano baixo, eram na época, né? São países que têm uma abertura comercial relativamente liberal. Hoje, entre os 7, você tem Estados Unidos, União Europeia, Japão e Austrália, né? São países relativamente homogêneos, mas você tem ali dentro Brasil, China e Índia. Então é difícil você negociar mesmo ali, nunca se imaginou que fosse fácil. Mas de lá para cá, claramente, mais especificamente os Estados Unidos, ou se arrependeram ou mudaram de ideia com relação ao que estava acontecendo. Evidentemente, o que eles buscam hoje, como resultado das negociações, não é o que se tinha buscado até julho de 2008. Mudou-se o patamar de ambição do norte-americano nas negociações. Então, eles alegam hoje que a fórmula suíça, eu não vou ser muito técnico aqui, mas a fórmula que leva aos cortes não é suficiente, não leva a cortes nas tarifas reais aplicadas pelos países em desenvolvimento. Eles alegam que precisam de iniciativas setoriais, e dentre as setoriais a química é a mais importante para eles, então eles querem quase que o zeramento das tarifas em todo o setor químico. Mas aí incluem também produtos florestais, máquinas e equipamentos, produtos hospitalares, enfim, uma quantidade de setores em que eles esperam uma redução tarifária muito ambiciosa. Essa redução tarifária que eles buscam, para dar só uma ordem de grandeza, levaria, quem sabe da negociação sabe da história do coeficiente, quer dizer, o coeficiente da fórmula que foi negociado por nós era o coeficiente 20, né? Tem uma ordem de grandeza. Com essas iniciativas setoriais americanas, esse coeficiente, o corte médio das nossas tarifas, seria equivalente a um coeficiente 13 ou menos. É uma coisa absurda, é muito diferente do que se vinha negociando. Para vocês terem uma ideia, o pedido inicial americano e europeu era que o nosso corte fosse com um coeficiente 15. Então é uma situação em que nós estaremos fazendo um esforço muito maior do que tinha sido o desejo deles no começo das negociações. Bom, dito isso, qual é o destino então da rodada? Para onde essa rodada vai? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, quais são as perspectivas então de uma retomada do esforço multilateral? A primeira questão, existem vários cenários e nenhum deles está muito claro ainda hoje o que vai acontecer. No final do ano tem uma conferência ministerial da OMC e nessa conferência ministerial seguramente esse assunto vai ser levantado. Um cenário possível é um cenário de congelamento ou arquivamento da rodada, né? Você pega as modalidades, as coisas que foram negociadas até agora, ainda que não estejam acordadas, né? Em essência, põe de lado, né? Numa gaveta aqui ou numa estante para ficar mais visível, e no momento em que os astros se alinharem politicamente, que for possível se voltar a retomar as negociações, você pega aquilo tudo, põe sobre a mesa de novo e continua negociando. Esse é um cenário. Outro cenário é o da continuação das negociações, mas aí em baixa intensidade. Você retira muito a aceleração das negociações e continua negociando aqui, de uma maneira em que sinaliza de que o esforço não morreu, mas também não está, vamos dizer assim, o paciente não está, não foi decretado o óbito, mas ele continua ali em estado vegetativo sem muita esperança de uma evolução satisfatória no curto prazo. Está entubado. Um terceiro cenário, que também se fala em Genebra, é a possibilidade de você desmembrar a rodada. Então você pega os temas que são mais complexos, como acesso a mercados, por exemplo, que é a redução tarifária, cortes de subsídios, coisas desse tipo, meio que põe de lado, né? E nós continuamos negociando a parte das disciplinas horizontais. É um pouco, na minha opinião, colocar o carro na frente dos bois. Você vai negociar disciplinas para um esforço de aprofundamento de liberalização que não foi definido ainda, né? Então eu não vejo com muito otimismo esse cenário. E o último deles
e haverá outros, eu estou falando assim os mais óbvios, seria uma tentativa de atualização do esforço negociador. O que isso quer dizer? É colocar na agenda das negociações temas que não estão hoje lá dentro. Por exemplo, fala-se, temas ambientais ou temas laborais, ou até cambial, se for o caso, o tema cambial, se colocar lá dentro. Quer dizer, tem várias coisas que se menciona, poderiam ser colocadas ali para dar um novo vigor à rodada. E se isso vai ajudar ou não, cada um terá a sua opinião. Se já está difícil com o que está lá, colocar esses temas dentro da rodada, facilitar não vai, mas talvez faça com que a coisa, enfim, mexa, se movimente. De toda maneira, eu não vejo esse cenário como sendo uma coisa possível para o final do ano. É uma coisa que eu acho muito difícil que se chegue a um acordo sobre isso. Quanto à segunda questão, que é essencialmente, há uma possibilidade, não está bem, está tudo parado, está tudo congelado, está tudo amarrado, e aí, vai desenrolar? Haverá espaço para mover adiante? E eu particularmente não sou muito otimista por vários motivos. Em primeiro lugar, porque, como eu disse antes, há um nível de ambição hoje, sobretudo da parte norte-americana, que não guarda, do meu ponto de vista pelo menos, nenhuma relação com a realidade. É uma coisa impossível. E por que essa mudança? A mudança, enfim, eu não gostaria de dizer por que houve essa evolução de raciocínio, mas claramente o raciocínio negociador americano evoluiu no sentido de uns certos parâmetros. O primeiro parâmetro deles, alegam os americanos, eu não estou falando nada aqui, diga-se de passagem, que não tem na imprensa, hein? Quer dizer, os americanos falam isso na imprensa com grande tranquilidade, então não estou fazendo aqui nenhuma inconfidência, não estou aqui também passando juízo sobre essa posição deles, mas é o que eles têm dito, que ao longo dos últimos anos, seguramente ao longo dos últimos 10 anos, o mundo mudou. Esse é o ponto número 1, o mundo mudou. Uma das principais características da mudança do mundo é a emergência de uma nova categoria de países, que são os países emergentes, que são, eles seguramente colocam nessa cesta Brasil, China e Índia. Haverá outros países? Não sei. Esses 3 seguramente estão nessa categoria deles. Eles alegam também que esses países serão responsáveis, avaliam estudos do Banco Mundial, por exemplo, por 50% do crescimento mundial nos próximos anos, na próxima década. São países que demonstraram capacidade de resistir a crises internacionais e mais, até alavancar o crescimento internacional em certas áreas. Eles alegam também que esses países têm ocupado uma parcela expressiva dos mercados deles, mais especificamente a China, que é um grande exportador, está colocando uns produtos lá. Mostra que esses países também são países muito competitivos, países dinâmicos, países que estão se desenvolvendo e que, portanto, não podem ser confundidos com o país em desenvolvimento tradicional. São diferentes, esses países são diferentes. Esses países também, segundo eles, hoje participam dos círculos decisórios mundiais, no G20, na OMC, onde quer que haja uma decisão importante, esses países estão lá dentro. Talvez com exceção do Conselho de Segurança em algumas coisas, em alguns momentos. Ou seja, na opinião deles, portanto, esses países têm que ser tratados de maneira diferente, eles não merecem as flexibilidades que são dadas aos países de desenvolvimento, eles são competidores de primeira linha e, portanto, têm que jogar as mesmas regras do jogo. E, como resultado disso, segue o raciocínio, a estrutura tarifária desses países tem que ser muito semelhante à deles, e a deles e dos outros países desenvolvidos. Então, trata-se, no fundo, de uma rodada de graduação. Deixou de ser uma rodada de negociações comerciais, concessões mútuas, e virou uma rodada de graduação dos países emergentes. No fundo, é um pouco isso, que é um resultado que todos os demais membros da OMC entendem que é um resultado impossível. É um resultado que não vai ser da noite para o dia, sobretudo nas circunstâncias atuais da economia brasileira, com o câmbio valorizado, com as dificuldades de competitividade que nós temos hoje, vamos aceitar um resultado desse.
Então, à luz de todo esse raciocínio, né, dessa radiografia que a gente traça, que a meu ver é uma radiografia equivocada, né, porque não reconhece a realidade das fragilidades ainda presentes na economia brasileira e dos desafios sociais até que nós temos ainda, e os outros dois também. Diante disso tudo, é muito difícil se prever uma retomada, se esse é o final do percurso, porque não adianta dizer, não, vamos negociar em outras bases, vamos mudar as modalidades, não adianta nada disso, porque se o resultado que se espera é esse, independe do percurso, não tem percurso que a gente possa percorrer que chegue a esse resultado, né? Então, eu particularmente, aí eu estou na minha opinião pessoal, não sou muito otimista com a retomada das negociações no futuro imediato. De saída existem eleições no ano que vem, nos Estados Unidos, e a reforma das duas leis agrícolas, tanto a lei agrícola americana quanto a lei agrícola europeia. Eles não vão mudar a lei agrícola deles no ano que vem, em 2012, e negociar uma rodada em que eles têm que reformular toda a lei agrícola deles em 2013, né? Então, se eles vão passar a lei agrícola deles em 2012, a gente está vendo aí alguns anos ali de vida desses novos programas, até haver uma negociação que possa levar a uma reformulação desse tudo. Então, estamos falando aí de saída de uns 2, 3 anos, talvez mais, de dificuldade de se retomar as negociações. Então, como eu disse, eu vejo de uma maneira muito realista, poucas probabilidades de uma intensificação do esforço negociador nos próximos anos. É lamentável porque o esforço foi feito, as negociações conduziram a resultados muito bons, eu acho, em termos de avanços negociais, mas não haverá consenso com relação a essa rodada. O último ponto que eu faria é que, do nosso ponto de vista lá em Genebra, o que a gente percebe, parece que vai acontecer, é que então o foco vai se deslocar um pouco da área multilateral para esforços e negociações bilaterais, sobretudo dos países centrais, né? Estados Unidos, União Europeia, eles vão tentar mais o esforço bilateral. Como que o Brasil se situa aí dentro? É para o próximo palestrante, embaixador Valdemar Carneiro Leão, eu passo para ele essa tarefa de ilustrá-los nesse ponto. Para responder a questão do câmbio, né, na questão cambial, na OMC, nós conseguimos agora passar um programa de trabalho lá dentro, conseguimos colocar isso lá dentro. Agora, não devemos nos iludir e achar que porque finalmente conseguimos colocar o tema cambial em pauta na OMC, que isso significa que nós estaremos já negociando disciplinas, negociando regras, né? É um processo, é um primeiro passo, é um passo importantíssimo, porque foi muito difícil colocar essa discussão lá dentro. Esse é uma conversa para um outro painel, uma conversa mais longa dos motivos, das dificuldades e tudo mais, mas vencemos essa batalha. O assunto está lá dentro, vamos começar a conversar, mas temos que ser realistas quanto que a gente consegue obter dentro desse processo na OMC no futuro imediato. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Roberto Azevedo. Antes de passar a palavra ao embaixador Valdemar Carneiro Leão, eu queria fazer um ligeiro comentário de que só esse fato de que o assunto cambial eventualmente pode ser colocado dentro do OMC, porque ele evidentemente, se já terá maiores influências sobre o nível de comércio internacional, já é um avanço. Só o fato de colocar o assunto para uma possível discussão já é um avanço. Com a palavra, o embaixador Valdemar Carneiro Leão. Pode falar. Boa tarde a todos. É um especial prazer rever vários rostos amigos e familiares e estar aqui nesse evento. Eu queria dizer que algumas das provocações do Mauro são realmente